agora, para encerrar essa parte, Romanos 10 fala: irmãos, talvez esteja falando com os judeus, provavelmente está falando, irmãos judeus, olha, a boa vontade do meu coração, a minha súplica a Deus a favor deles, são para que eles sejam salvos. Então, Paulo aqui está afirmando meu desejo, ele falou o desejo interior, do dentro do meu coração. Ele falou enfático, meu próprio coração. A ideia é, essa palavra, o desejo do meu coração, vontade do meu coração, ele usou a palavra edoka, que indica não somente um desejo, mas uma coisa que eu teria um maior prazer. Mais uma vez ele está falando, não contra os judeus, vocês são meus irmãos, e a coisa que eu mais quero do fundo do meu coração, que me daria mais prazer, e também que a minha súplica, eu oro por isso, a favor deles, é que eles sejam salvos. Daí, ele falou sobre a avaliação dos judeus que ele deu aqui. Ele falou essa avaliação em versículo 2. O fervor de Israel é sem conhecimento da santidade de Deus. Ele falou em versículo 2, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. E lembre-se disso, a palavra zelo não é como é hoje, cuidado. A palavra é fervor. Eu prefiro traduzir a palavra zelo, fervor, porque tem mais isso. A palavra zelo em português tem mudado ao decorrer dos anos de fervor e compromisso para ser simplesmente cuidar. A palavra foi enfraquecida ao decorrer dos anos. Então, ele está falando, olha, eu quero que eles sejam salvos, mas eu posso testemunhar, eu tenho visto pessoalmente que eles são fervorosos por Deus. Mas esse fervor, eu coloquei só para ler que está ainda nessa página, é que o zelo é um compromisso com paixão, fervor, motivação. Eles odiavam a idolatria, tinha reverência para o templo, compromisso com as tradições. Na época de Paulo eram assim, eles rejeitaram a idolatria até esse ponto, por causa do cativeiro em Babilônia. Mas eles não tinham conhecimento, sem conhecimento. A palavra entendimento aqui, em versículo 2, é a palavra de intimidade. Eles são fervorosos, mas eles não conhecem o Senhor. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus. Então, esse versículo está falando, versículo 3, está falando que eles não têm esse epignosis, essa intimidade com Deus, esse conhecimento íntimo. Era superficial que eles tiveram, e ele fala, a ignorância do seu pecado, eles faltou gnosis, o reconhecimento, de reconhecer a justiça de Deus, o padrão de Deus. Então, o que eles procuraram fazer? Eles procuraram estabelecer o próprio. Então, isso indica que eles queriam validar seu próprio padrão, de estabelecer o próprio padrão. Eles criaram e interpretaram a lei que era conforme seu padrão de justiça. E eles recusaram a submeter o padrão de Deus nesse momento. O que isso indica? Que eles eram ignorantes do que Deus queria, intimidade com Ele. Então, também essa ignorância transbordou em ignorância do fato que eles estavam completamente perdidos. Então, eles não submeteram àquele que vem de Deus. O que vem de Deus? A justiça de Deus é a justiça que Deus ia imputar na sua vida por meio da fé em Cristo. E eles recusaram isso, falando, não preciso, eu estou bem. Por quê? Eles não conheceram Deus, eles eram ignorantes dos seus pecados. Eu gostaria que você lembre-se disso, que você sempre está consciente do padrão de Deus é altíssimo.
E por causa disso é impossível para você até imaginar que você com sua própria força pode agradar a Deus. Eu quero que você deseje ter um fervor, um zelo como eles têm, mas com conhecimento. Hoje em dia, a coisa que eu lamento muito é que muitas pessoas têm muito fervor religioso, mas o fervor religioso é muito ignorante no sentido que não é baseado em intimidade com Deus. Parece que pessoas saem do nosso meio e buscam um fervor de Deus, mas é um fervor religioso e não é baseado no conhecimento. Eu peço que você examine a sua vida nisso. Desejo esse fervor, mas um fervor bem colocado, um compromisso para com Deus, mas baseado no conhecimento, intimidade com Ele. Que cada vez mais que você cresce nisso. Amém. Nesse trecho que estamos estudando em Romanos 10, nós estamos falando da falha de Israel. Em capítulo 9, ele explicou que as promessas que Deus fez para Israel não foram para cada indivíduo judeu. Então, quando Deus falou que iria salvar Israel, significa que Deus fez uma provisão para os judeus, um grupo de judeus ia ser salvo, mas é sempre focalizado na remanescente. Aqui em capítulo 10, ele começou falando sobre de novo o desejo dele para os judeus ser salvo. Ele testemunhou que eles têm um fervor para Deus, mas não conforme entendimento. Agora ele vai falar a razão pelas falhas, e ele começou falando da ignorância da provisão de Deus. Deus providenciou o caminho para a salvação dos judeus, mas eles não sabiam. Eles colocaram um ênfase errado nisso. Então, número 4, na página 61, fala a ignorância da provisão de Deus. Romanos 10, 4 a 10. A semente 50, é Romanos 10, 5 a 13. O Evangelho não é algo escondido ou complexo. O Evangelho não é algo escondido ou complexo. Então, vamos orar. Deus, teu Evangelho é muito profundo, requer muito da nossa parte para entender às vezes, mas ao mesmo tempo as pessoas mais simples podem compreender teu Evangelho. E a gente se alegra nesse fato que teu Evangelho é profundo, mas simples. E é uma coisa que requer muito estudo, mas está à disposição a todos. E eu agradeço que o Senhor deixou esse Evangelho à nossa disposição. Queremos que o Senhor abra nossos olhos para a pureza do Teu Evangelho e para poder compartilhar com outras pessoas, que Tua luz brilhe nas nossas vidas. Colocamos isso perante o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, semente 50 fala o Evangelho não é algo escondido ou complexo. A rejeição do caminho da salvação pelos judeus não foi porque o Evangelho era complexo ou difícil. Uma justificação mediante a fé não requer uma busca complexa ou tarefas impossíveis, mas Deus está querendo uma resposta de fé na obra de Jesus Cristo. Que tem muitas pessoas que tentam complicar o Evangelho. Eu não estou querendo complicar o Evangelho de falar que a gente deve estudar, porque o estudo simplesmente tira os conceitos falsos da nossa mente para compreender a simplicidade do Evangelho. Não requer uma tarefa, mas isso não significa não requer todo o nosso ser dedicado a entender esse livro também. Então, não é aquela coisa que você tem que fazer uma busca extraordinária de algum lugar ou tarefas para obter o Evangelho, mas está à nossa disposição. Isso foi previsto no Antigo Testamento, a simplicidade desse Evangelho. Agradecemos a Deus tanto pela simplicidade do Evangelho como pela sua profundidade. Precisamos compartilhar o Evangelho com a mesma simplicidade da Bíblia. Então, o propósito da vida, há muita informação lá e há muitas coisas, mas ao mesmo tempo está repetindo para ter certeza que a pessoa está compreendendo a simplicidade do Evangelho. Então,
as perguntas e exercícios. Número 1, quais são algumas das coisas que pessoas acrescentam ao Evangelho que o faz mais complicado? Você pode saber que quando pessoas começam a falar sobre obras, aí há sempre dúvida quais obras são necessárias. Então, quais são os acréscimos que pessoas fazem que não deixam o Evangelho tão claro? Número 2, esse trecho ensina que salvação vem por uma decisão simples. Explique. Número 3, o que significa invocar o nome do Senhor? O que significa essa palavra? Então, ponto A, a propósito da lei. Versículo 4 a 5. Então, vamos ler. Versículo 4 fala, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora, esse versículo aparentemente é simples, mas quando ele falou o fim da lei é Cristo, isso indica que o alvo, o objetivo da lei, o que a lei deve produzir, o alvo, ele usou uma preposição no grego que indica que isso é o alvo. Então, o que é o alvo da lei? O alvo da lei não é a obediência dela mesmo. O alvo da lei era para apontar a Cristo. Essa é a mesma coisa que é falado em Gálatas 3:24, que a lei de Deus é um aio para nos conduzir a Cristo, para que a gente seja salvo por intermédio da fé. Então, a lei não foi dado como objetivo, um fim em si mesmo. Então, devemos obedecer à lei, ou pessoas do Antigo Testamento deveriam obedecer à lei. Sim, eles deveriam obedecer à lei, mas obediência à lei não é o fim, o objetivo. Então, o objetivo não é obediência a Deus, mas intimidade com Deus. Ele fala aqui, porque o fim da lei, o objetivo da lei é Cristo. Por quê? O que Cristo faz? Para a justiça de todo aquele que crê. Quer dizer, a palavra justiça aqui é a justiça imputada, a salvação da pessoa. Então ele está falando, sim, a salvação é o objetivo, mas a lei não foi dada para salvar as pessoas. A lei foi dada para apontar Cristo para que as pessoas sejam salvas pela fé. Então, versículo 5 fala, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça baseada ou decorrente da lei, viverá por ela. Então, o que ele está falando aqui, em palavras simples, é baseada em Levítico 18:5, em que ele falou, olha, para você obter vida eterna, você tem que praticar perfeitamente o padrão da lei. E ele estava falando que a vida eterna vem através disso, a justiça. Se eu vou ter uma justiça que vem da lei, se baseia na lei, eu preciso realmente obedecer perfeitamente o que Moisés escreveu. Por outro lado, se eu tenho uma justiça que não é uma justiça própria que vem da lei, mas uma justiça mediante a fé, vem por meio de fé em Jesus Cristo. Como eu coloquei na sua apostila, Moisés escreve acerca da justiça que vem da lei, em Levítico 18:5. E a única justiça que a lei aceita é uma obediência perfeita. Então, ele está contrastando uma justiça que é imputada no homem imerecido baseada em fé, e a justiça própria que vem através de obediência à lei, porque Moisés deu a lei sabendo que isso não é a maneira de obter essa salvação. Você lembra que em versículos 1 até 3, ele até falou isso, que eles têm um zelo para Deus, mas não conforme entendimento, porque eles buscavam a justiça que vem por meio da lei, em vez de uma justiça que vem por meio da fé. Então você pode falar, mas então há um contraste entre a salvação do Antigo Testamento e Novo Testamento? Em realidade não, e isso vai ser importante nesse próximo versículo que nós vamos ler. Página 61.b fala a chamada para a salvação. Então, versículo 6, ele falou, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, o que dizer, ele volta para o Antigo Testamento, em Deuteronômio 30, e fala, olha,
há lá no meio da lei uma justiça que vem da fé. Agora, para entender esse trecho, nós temos que voltar para Deuteronômio 30 primeiro, porque eu sempre confundi esse trecho, até eu estudei Deuteronômio capítulo 30. Então vamos lá e começar em 9. E você lembra que Deuteronômio significa segunda lei. E segunda lei não é o melhor nome, isso foi o nome da Septuaginta para esse livro, mas é conhecido como o quinto livro de Moisés, e essencialmente é uma repetição da lei que Deus já deu para eles antes de entrar na Terra Prometida. O que tem muito em Deuteronômio é as maldições para os judeus, o povo de Deus, quando eles como nação desobedeceram a Deus, e as promessas de bênção para quando eles iam guardar a lei e obedecer a Deus. Mas o ponto disso não é obediência à lei em si, é obediência a Deus. Então, versículo 9 de Deuteronômio 30 fala: o Senhor teu Deus te dará abundância em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará e exaltar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Então ele está falando, olha, Deus prometeu abençoar os pais, porque ele queria abençoar os pais para ser uma testemunha das nações, não individualmente, mas como nação. Eles iam ser uma nação abençoada porque Deus estava sobre eles. Isso não é uma promessa de prosperidade para hoje, para o indivíduo, mas simplesmente Deus está falando para a nação. Agora, vamos ver a base dessas promessas aqui. Versículo 10. Se teres ouvidos a voz do Senhor. Primeira vez, escutar que ele está falando. Busca a palavra de Deus, guardando os seus mandamentos e seus estatutos escritos no livro da lei. Eu creio que a base de tudo não começa com obediência e guardar, mas ouvir a voz de Deus, porque a pessoa está submetendo a Deus. Se ele submete a Deus, ele vai submeter o que ele fala na lei. Mas se a pessoa não submete a Deus, ele não pode obedecer à lei. Então ele falou de novo em 10, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e seus estatutos escritos nesse livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. Nota, esse é a base de uma vida de obediência. Isso é fé. Quando você começa a converter e confiar no Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, ele não está falando de uma obediência legalista. Você lê Deuteronômio, ele sempre está falando dessas coisas, do temor do Senhor, amar o Senhor, convertendo ao Senhor com toda a tua alma e todo o seu coração. Esse é um tema muito comum no livro de Deuteronômio. E isso indica que não é simplesmente religiosamente obedecendo uma lista de regras, mas as pessoas realmente buscando intimidade com Deus com todo o coração. Então, nota essa condição, até no Antigo Testamento, estava focalizando de obediência e justiça que vem de fé, e não de uma coisa que era de legalismo, de obedecendo a lei. Versículo 11, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Quer dizer, ele está falando, olha, eu não estou fazendo essa coisa complicada para você. A palavra não é uma coisa escondida, não é uma coisa difícil. A obediência que eu estou falando de vocês não é tão difícil. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que não-lo traga e não-lo faça ouvir, para que o cumpramos? A pergunta é retórica. Será que a gente precisa mandar alguém lá para o céu e trazer ele de volta para explicar as coisas para a gente aqui? Está lá, essa palavra é tão distante que alguém tem que ir lá? Nem está além do mar para dizer-lhes, quem passará por nós além do mar, que não-lo traga e não-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Então ele está falando de novo. A lei não é tão distante que você tem que ir lá para o céu, lá para um lugar distante para buscar essa lei.
E ele explica que ele está querendo, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, judeus, vocês memorizaram isso, está lá, a mensagem que você vê, o caminho para a salvação está lá na tua boca e no teu coração para a cumprir isso. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, escolha é sua agora. Eu estou colocando você o caminho para a vida e o caminho para a morte. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os teus mandamentos e seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Então, um dos pontos que Paulo estava falando aqui para os judeus, e nota que ele está falando para esses judeus, os judeus já tiveram essa oportunidade. O contexto disso, ele não está falando de um caminho para a salvação dos gentios, especificamente aqui, mas ele está falando para os judeus, olha, essa mensagem da justiça que vem de fé não deve ser novidade para você. Porque nota quanto que ele fala de amor para com Deus lá, não legalistamente seguindo os mandamentos, como os judeus pensavam. Então ele está falando, está lá para você. Mas o mandamento principal é de amar o Senhor e de andar nos seus caminhos, de andar com Ele, em intimidade com Deus. Então, o ponto desse trecho, vamos voltar para Romanos capítulo 10. Em versículo 6 ele falou, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirás ao céu, isso é para trazer do alto Cristo. Então, Cristo veio do céu, mas que ele está falando, ele está citando esse trecho de Deuteronômio 30, e ele está falando, olha, judeus, a mensagem já chegou para você, o que Deus espera da sua vida, desse aspecto do amor. Então não precise de fazer uma viagem complicada para o céu e para trazer Cristo de volta agora para explicar as coisas, porque está lá. Ou quem descerá ao abismo, agora esse é diferente do Deuteronômio, porque ele falou quem vai além do mar. Isso é para levantar o Cristo dentre os mortos, e Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas o ponto é que nós não precisamos fazer uma viagem complicada para achar isso, porque a salvação não é para nossas obras, mas é uma salvação pela fé. Até essa fé é testemunhada na própria lei. Então, ele falou em versículo 8, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Quer dizer, ele estava falando especificamente para os judeus, essa mensagem, a palavra da fé, esta mensagem sobre a salvação pela fé é que pregamos. E esta mensagem, judeu, é algo que você memorizou desde criançada, está no seu coração e na sua boca, e vocês não estão compreendendo. Está perto de ti. Você não precisa fazer uma viagem, uma aventura para tentar conseguir essa coisa. Está lá na sua cara, judeu. Esse que esse versículo está querendo dizer. Então ele está falando, você não precisa fazer isso. Cristo já desceu do céu, ele já subiu dos mortos assim. Mas a mensagem não é que você precisa repetir essas coisas, porque está lá para você. Então, esse é muito importante. Como eu coloquei na sua apostila, a justiça baseada na fé é personificada aqui, porque ele falou em versículo 6, ele falou, mas a justiça decorrente da fé, assim diz. A justiça não está dizendo isso, ele está personificando. Essa é a justiça, a mensagem sobre justiça está falando isso. E ele citou Deuteronômio 30, 9 a 16, eu gostaria que você olhe nesse trecho para entender isso. O povo é chamado à obediência, mas não como jornada mística, subindo ou descendo para encontrá-la. A obediência vem da fé.
não por fazermos algo que Cristo já fez. Então, Cristo já fez essas coisas, então não é nós fazendo alguma coisa. Os judeus estavam complicando a mensagem da salvação. A mensagem está próximo, já foi revelado o suficiente a Israel. Não é novidade. Agora, o que ele está falando, chamando Israel para fazer? Ele está chamando Israel a responder. Eu coloquei ponto C, o caminho para a salvação. E nota, esse é um chamado para os judeus. Ele falou, versículo 9, nota que ele falou, versículo em Deuteronômio, ele falou na tua boca, versículo 8, na tua boca e no teu coração. Então ele mencionou primeiramente na boca e segundo no coração. Agora, por isso ele fala, ok, se com tua boca confessares. Então, está nesse versículo falando, você concordar publicamente, faz uma declaração daquilo que você já crê. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, por que ele chamou para os judeus fazer? De converter ao Senhor. Ele estava falando para eles colocar sua fé e confiança no Senhor. Então aqui ele falou, se com sua boca confessares Jesus como Senhor. Nota que ele está falando que a pessoa está publicamente submetendo esse Jesus Cristo, que esses judeus sabiam, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, essencialmente, esse versículo está falando de judeus. Se você confessa que você já conhece, você crê naquilo que Jesus já fez por você e que ele fez a coisa, não é você buscando essa jornada para tentar achar essas coisas, é ele que já fez. Então ele está falando e chamando as pessoas a responder aquilo que eles já sabem do Velho Testamento e já sabem que Cristo já fez por eles. Ele está chamando eles a responderem fé com esta maneira. Então essa confissão não é simplesmente uma maneira que a pessoa ora, aquela oração do pecador, mas realmente confessando o que Jesus já fez, o que eles já sabem sobre o que ele fez. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então esse versículo nota que ele voltou à ordem. A razão que ele falou com tua boca confessar Jesus e com teu coração crer, porque ele estava seguindo a ordem do versículo 8, que é Deuteronômio 30:14, começando com a boca e coração. Porque, logicamente, falando com a boca, se o coração não está lá, não tem sentido. Então, ele fez uma coisa fora da cronologia, porque o ponto é de crer no coração. Primeiramente, como o versículo 9 fala, que você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, que Cristo já fez tudo para você. E daí, com o resultado do que está no coração, você confessa Ele como Senhor, publicamente identificando com Ele. E versículo 10, porque com o coração se crê, agora ele voltou da ordem correta, você crê para a justiça, isso indica que seu coração se converte ao Senhor, você começa a confiar nele, tudo que ele fez, e com a boca confessa a respeito da salvação. Então, crê no coração para a justiça é a justiça imputada, salvação. Então, você com a boca está confessando a respeito da salvação que já aconteceu nesse momento. Então, a pessoa está confessando que ele já creu no seu coração. Então, esse não é o resultado da salvação, tanto como o respeito da salvação que já aconteceu na vida da pessoa. Então, ponto C, só para ler, para revisar esse versículo, a justiça está na sua boca. Então, confesse com sua boca Jesus como Senhor, porque já está lá. Ele está falando para os judeus, então confesse aquilo que está na sua boca, que Yahweh é soberano, Jesus é Yahweh soberano. E a justiça já está no coração. Então ele está falando, crê que está no seu coração, que Deus o ressuscitou. Os alvos, a justiça, nota que ele falou, a justiça, versículo 10,
Porque crer no coração, crer para a justiça, isso é o que nós nos tornamos, justos perante Ele. Cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, aquela pessoa é salva, porque isso que Deus faz na vida daquela pessoa. Então, Ele não está falando, olha, você tem que crer e confessar, essas são duas coisas, passos que você toma para a salvação. É exigido para a salvação. Com certeza, a pessoa que não crê e não confessa, é impossível para aquela pessoa ser salva, mas que tem que entender que ele está demonstrando aos judeus a responder daquilo que eles já sabem. E ele está contrastando isso, que esses judeus, você lembra no contexto, tiveram zelo para Deus, mas estavam ignorantes o que sua própria lei estava falando. Esse é tipo apelo, mas é o apelo para o judeu de crer aquele que ele já sabe que é verdade e confessar e identificar com Jesus Cristo. Porque essa é a palavra da fé que pregamos, como o versículo 8 fala. E o caminho essencialmente é a mesma coisa para o gentil. Só que o gentil tem que chegar ao ponto de entender, para isso estar na sua boca e se não está no seu coração, para o judeu já está lá. Então ele está falando, eles têm o zelo pela lei, mas eles não estão entendendo que é aquela lei que está tão próxima a eles. Então é um apelo especificamente direcionado aos judeus nesse ponto. Então a pergunta, você pode falar, é errado usar isso para evangelismo? Olha, dependendo no qual ponto você usa para evangelismo e como você usa para evangelismo. Por exemplo, se você sente que aquela pessoa está compreendendo o Evangelho, e eu estou pensando numa pessoa agora com quem eu estou estudando, e essa pessoa entende muito bem o Evangelho e a necessidade da sua vida, ele já entendeu o seu pecado, ele já entendeu o propósito de Deus, e já entendeu que ele não tem condições das suas obras, e as coisas que saem da sua boca mostram que ele entende que as Escrituras estão falando acerca da sua vida. Então esse versículo seria perfeito para ele, porque já está na boca dele, eu já ouvi ele falar sobre as coisas, eu já sei que ele está convicto no coração. Então sim, esse versículo seria perfeito para ele, porque realmente há uma compreensão da sua posição, está já lá e ele está falando, responde o que você já sabe. Se você usa para uma pessoa que simplesmente compareceu na igreja, não entende nada, não tem muito interesse nas coisas de Deus, não tem muita convicção sobre nada, porque não entende, e você usa isso para falar, faça essa oração e fala, Jesus é Senhor, a pessoa fala, tá bom, Jesus é Senhor, então faça essa oração, agora você é salvo, está errado. Esse versículo deve ser usado para aquela pessoa onde Deus está já trabalhando, já tem o entendimento da sua posição e simplesmente não respondeu ainda daquilo que ele já crê e já fala. Então, nesse ponto, é muito bom usar isso como apelo, mas simplesmente para jogar e falar que isso é uma oração, não é muito bom para usar isso, não. Vamos lá para continuar aqui na sua apostila. Número 5, ainda na página 51, fala a ignorância da provisão do Evangelho no Antigo Testamento. Então, ele vai mais ainda repetir as coisas do Antigo Testamento. Isso é baseado em Romanos 10, 11 até 21. Então, essa é uma parte bem grande. Ponto A, as profecias sobre a salvação de pessoas de todas as nações. Em versículos 11 a 15. Primeiramente, ele citou Isaías 28, 16, em versículos 11 e 12, ele falou, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, no sentido que ele não vai ser decepcionado, ele não vai chegar ao ponto de pensar, poxa, eu perdi meu tempo, eu confio numa coisa que não era verdadeiro. Então, nesse trecho aqui, ele está falando que aquele qualquer que aquele crê não será confundido. Por que ele citou esse trecho aqui? Porque ele está falando não com apelo de salvação especificamente aqui, mas ele está falando do aspecto de os gentios
podem crer e ter salvação, porque todo aquele que crê não será confundido porque vai ser salvo, mas ele está falando, está vendo? O Antigo Testamento não limitou isso aos judeus. Então, o trecho que ele está falando para os judeus estava apelando para eles crer, mas agora ele está falando, mas esse crer está aberto para todas as pessoas. Versículo 12, esse versículo, em realidade, eu citei que é Isaías 28:16, mas dá uma olhada de Isaías 49:23 ao mesmo tempo. Tudo naquele crê não será confundido. Ele pode ter certeza de que sua fé não foi em vão. Daí ele explica isso no versículo 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, essencialmente, ele está falando que uma vez que essas pessoas creem no Senhor Jesus Cristo, aí, nesse momento, a salvação dos dois, judeu e gentil, é disponível pela fé. Mas uma vez que eles submetem a ele é o mesmo Senhor de todos. Ele é Senhor do judeu e Senhor do gentil que são salvos. E ele não somente é isso, mas ele falou rico para com todos, no sentido que a graça dele é suficiente para salvar o gentil e salvar os judeus. E rico para os que o invocam. Nota que esse é tempo presente. Isso as pessoas que... nota que fala todos os que o invocam. Esses são os adoradores. A palavra invocar o nome do Senhor significa de adorar. Então a graça dele é rico para as pessoas que se tornam adoradores por meio da fé. Mas nota que ele fala uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Quer dizer que quando essa pessoa submete ao senhorio de Cristo em salvação pela fé, a graça é rica tanto como o gentil como o judeu e é rico para todos os que invocam o nome do Senhor. Então, ele coloca aqui versículo 13, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Agora, a palavra invocar é epikalel, nesses dois versículos aqui. Ele está citando Joel 2:32 e ele simplesmente está falando aquela pessoa que crê não vai ser confundido, porque isso vai levar aquela pessoa a invocar o nome do Senhor. E todos os adoradores, todos que invocam e são adoradores de Yahweh por meio de Jesus Cristo, essas pessoas são salvos, essas pessoas vão ser salvos. Então, invocar o nome do Senhor não é de orar uma oração. Invocar o nome do Senhor é de se tornar um adorador. Então, isso é explicado em Semente 51. Nós vamos voltar e explicar isso um pouco mais detalhes aqui. Semente 51, Romanos 10, 13 a 21. Antes de uma pessoa ser salva, ela precisa ouvir uma apresentação viva do Evangelho. Antes da pessoa ser salva, ela precisa ouvir uma apresentação viva do Evangelho. Então vamos orar. Deus, eu peço que esse trecho seja bem claro para cada um de nós, de entender o que é necessário para ser salvo. Que a gente não seja como os judeus, de ignorar o caminho que está na cara da gente, que está lá na frente da gente poder responder. Eu peço, Deus, que o Senhor ajude-nos em compreender esse trecho e para que este possa ser um testemunho vivo do Teu Evangelho, porque queremos ser mensageiros fiéis da Tua mensagem quando a gente compartilha com outras pessoas. Eu agradeço que o Senhor salva qualquer pessoa pela fé, uma fé na Tua pessoa e na Tua obra, aquilo que o Senhor já fez por nós, trazendo a mensagem de salvação do céu e ressuscitando dentro dos mortos. Nós cremos nessa mensagem e Te louvamos por essa mensagem do Evangelho. Queremos ser mensageiros fiéis de tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Exercícios e perguntas. Por que a vida do mensageiro é importante?
Não é só a mensagem que é importante, a vida do mensageiro é importante também. De onde vem a fé? Por que é importante proclamar a mensagem? E ore que Deus envie mensageiros para o campo. Ele mandou a gente de orar assim. Então, mais uma vez, vamos ler o versículo 13, porque ele citou esse trecho de Joel 2:32. Porque ele está explicando o versículo anterior, porque Jesus é rico para todos que invocam. Nota que nesse trecho aqui, em versículo 11, ele citou o aspecto de crer, primeiramente. Todo aquele que crê não será confundido, porque o que acontece depois de crer? Deus derrama sua misericórdia, conforme o versículo 12, e a pessoa passa a ser uma pessoa que invoca o nome do Senhor. Nota que ele usa o tempo presente, todos os que o invocam, no sentido que esse é o hábito da vida, pessoas se tornam adoradores. Então, ele explicou isso em versículo 13, citando Joel: todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Aquela pessoa que se torna um adorador de Yahweh, essa pessoa é uma pessoa salva. Então, todo aquele que invocar, adorar o nome de Yahweh, o nome é a essência de quem ele é. Então, você vai só invocar o nome, adorar aquele quem você conhece, você sabe quem ele é. Eu coloquei aqui na apostila: é impossível para qualquer pessoa, judeu ou gentil, adorar sem crer e sem ouvir e sem que alguém prega e pregar sem que Deus envie. Então, ele colocou uma ordem aqui, é bem famoso isso. Como, porém, invocar aquele em que não creram? Então, o que ele está falando aqui bem claramente, invocar o nome do Senhor é o resultado de crer. Crer é que leva a pessoa de salvação. Você sabe que nós que cremos na salvação pela fé, conforme a tradição da reforma, esse só vem quando a gente invoca o nome do Senhor. A possibilidade de adorar o Senhor só vem por meio da fé. Fé é que traz salvação. Então, a pessoa só pode se tornar um adorador depois de crer e ser justificado pela fé. Agora, como crerão naquele a quem nada ouviram? Quer dizer que ele está falando de novo, para a pessoa crer no Senhor Jesus Cristo, ele tem que saber algo quem Jesus é. Claro, você pode falar: não, mas aqui no Brasil, todo católico, todo mundo sabe quem é Jesus. Ele não está falando de simplesmente ter uma noção de quem a pessoa é, mas de entender o propósito, a missão e a mensagem de Jesus Cristo. Então, de crer no Senhor Jesus Cristo não é simplesmente de acreditar que esse homem histórico existia, que ele morreu e ressuscitou, mas de entender o propósito da sua mensagem. Então, ele está falando: como crerão naquele que nada ouviram? Então, é óbvio que a pessoa precisa ouvir acerca de Jesus Cristo antes de crer. E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, ele está falando que é importante para a gente anunciar, explicar. Há uma necessidade de um mensageiro para explicar essa mensagem sobre Jesus Cristo, quem ele é. E ele falou, versículo 15: e como pregarão se não forem enviados? Então, esse versículo 15, ele está falando da necessidade de a pessoa ser enviado por Deus para levar esta mensagem para as outras pessoas. Então, é Deus que vai enviar esta mensagem para as pessoas para serem salvos. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito aqui, citando Isaías 52:7, ele falou: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, esse é um pouco admoestação para a gente, não é um pouco, uma grande admoestação para a gente levar essa mensagem para outras pessoas. Não sei se você já pensou nesse trecho aqui, a ideia do contexto é as pessoas anunciando o retorno dos judeus depois de cativeiro. As pessoas que anunciam essas boas novas
esse eu angelizo o evangelho, evangelizar. Então, esse é um anúncio de libertação da Babilônia e a futura adoração das pessoas de todas as tribos. Então, quando essa pessoa chega e anuncia essas boas novas, ele fala quão formosos são os pés dos que anunciam essas boas coisas. Então, versículo 15, ele fala quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Não sei se você parou para pensar nisso. A parte mais feia do ser humano é os pés. Você olha nos pés da pessoa, mesmo que mulher pinta unha e tudo isso, o pé continua uma coisa feia. Mas ele está falando até os pés são formosos. A palavra formoso pode ser traduzida bonito, maravilhoso, agradável. Até pode ser traduzido algo que acontece no momento certo. São os pés daqueles que trazem boas notícias, de boa natureza, de excelentes notícias para as pessoas. Então ele está falando desse aspecto de a mensagem sendo mostrada para as pessoas. É uma coisa bonita. Tem duas coisas que ele está demonstrando. Primeiramente, Deus é soberano sobre nossa fé, mas mesmo assim, o homem tem a responsabilidade de crer. Essa é a razão que ele está falando isso. Deus vai revelar sua salvação para as pessoas, mas até esse versículo é de demonstração para a gente anunciar as boas novas, porque ele falou, como é que eles vão crer se alguém não vai? Então Deus, mesmo sendo soberano e poderoso, ele usa instrumentos humanos. E ele está falando da importância de anunciar o evangelho e nós obedecer esse mandamento. Daí ele falou uma outra coisa assim. Ele falou sobre, Deus deixou essa mensagem para Israel, mandou mensageiros, deixou a coisa pronta para eles responderem, mas eles não responderem. Então Deus ficou chateado que isso não aconteceu, desapontado que fez isso, não. Foi profetizado. Versículos 16 a 21, esse é ponto B na página 62. As profecias sobre a incredulidade de Israel. Nem todos os judeus creram. A palavra que ele usou aqui, hup-akou. A palavra akou é de ouvir. Hup significa de submeter, no sentido que você está escutando embaixo, você escuta e submete a mensagem. Então, em versículo 16, ele falou, mas nem todos obedeceram o evangelho. Então, ele fez isso, está falando uma afirmação, nem todos escutaram embaixo dessa mensagem, submeteram. E ele usou Isaías 53, versículo 1, para comprovar isso que falou, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E essa pergunta retórica é poucos, quase ninguém. Então isso é uma demonstração que, falando de Jesus Cristo aqui, que aparentemente ele anunciou a mensagem e poucas pessoas creram na sua mensagem. Então, ele estava falando aqui que poucas pessoas acreditaram na nossa mensagem. Daí, versículo 16, ele falou, e assim a fé vem pela pregação, e pregação pela palavra de Cristo. Agora ele resumiu isso. Eu acho que é muito interessante isso. Ele falou, a fé só vem por meio da pregação, mas você pode pregar a mensagem e a pessoa não crê. A ideia é que ele vai anunciar a mensagem, a fé vem por meio da pregação, a pessoa ouve a palavra e crê na mensagem, e a pregação é pela palavra de Cristo. Eu acho esse versículo é muito importante porque ele está falando que a pregação veio por intermédio da palavra de Deus, não por intermédio do homem e seus desejos. E ele falou que a pregação, a exposição da palavra de Deus é que vai levar as pessoas a crer no Senhor Jesus Cristo. Nota que ele não falou, e a fé vem pelo milagre, e a milagre pelo homem de Deus. Ele não está falando que o pregador
é a pessoa que é um poderoso, pessoa que faz o milagre que vai levar aquela pessoa a crer. Não, o pregador tem a responsabilidade de ser um mensageiro fiel que anunciar as boas novas conforme que Deus escreveu na sua palavra. Quando a palavra é exposta às pessoas assim, daí isso produz fé na vida dos eleitos. Então é nossa responsabilidade de anunciar essas boas novas. Quando cai nos ouvidos dos eleitos, eles têm a responsabilidade de responder essa mensagem em fé. E eles vão fazer isso porque Deus faz a obra na vida das pessoas. Mas esse versículo é muito importante, porque ele está afirmando, esse é um resumo dessa parte aqui, que é que salva a pessoa é a fé. Quando ele ouve a mensagem, ele ouve a mensagem de Cristo, que ele vai crer. Daí, para comprovar isso, mas pergunta, porventura não ouviram? Então, se fé vem de pregação, será que esses judeus ouviram essa mensagem? Então, a resposta é de certa forma, sim, eles ouviram. Porque ele falou, nesse versículo, ele falou, sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, esse é baseado em Salmo 19, quando ele fala que os céus estão declarando a glória de Deus e o firmamento está anunciando sua glória. E ele estava falando que a voz, a mensagem da glória de Deus foi anunciada pela terra inteira. Então, essencialmente, não somente para os judeus, mas todas as pessoas estão responsáveis perante Deus, porque todo mundo tem ouvido a mensagem e estão responsáveis perante Deus. Então, os judeus, especialmente os judeus, não podem falar não sabíamos, porque não somente eles tiveram o testemunho da natureza de Salmo 19, mas eles receberam a palavra específica que fala no resto do Salmo, que sim, eles têm a palavra de Deus. Então ele fala, sim, por certo, com certeza eles ouviram essa mensagem, porque realmente eles receberam a revelação natural, mas esses judeus receberam a revelação específica. Agora, daí ele falou, que tal essa palavra específica, a revelação específica? Pergunta, versículo 19, mas porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Então, será que Israel não ouviu isso? E Moisés comprovou, Moisés dissera, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, como gente insensata, eu vos provocarei a ira. Então Moisés já falou que Israel ouviu, mas ele falou, eu vou provocar você a esse desejo de me conhecer, esse é o Deuteronômio 32, para o grupo que não é nação. A nação, a palavra asuneto, que significa que eles não têm compreensão, eu vou provocar você a essa ira. E ele falou em versículo 20, e Isaías a mais se atreve e diz, foi achado pelos que não procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Então Israel, porém, diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Esse é interessante, essa última parte aqui. Vamos ler na apostila, lá na página 102, lá embaixo. Eles ouviram? Sim. Toda a terra ouviu. Os confins do mundo ouviram. Especificamente os judeus tiveram isso, mas até os gentios ouviram. Citando Deuteronômio 32, 21, os judeus sabiam? Sim. Os de um grupo que chama não nação, devia provocar ciúmes, criar um desejo dentro deles, fala, puxa, não, nós queremos, uma criança se aumenta, ele começa a ver, eu vejo assim, é quando você tem uma criança que, ele tem um brinquedo, eu já vi isso com todos os meus filhos, eles têm um brinquedo, você compra para eles, e eles guardam e nunca brincam com o brinquedo que você comprou para eles, e
E de repente, com o tempo, essas crianças vão ignorando todo o tempo. Daí uma outra criança chega na casa. E nova criança que está visitando, está querendo brincar com o brinquedo. De repente, agora tem interesse. Meu filho que nunca queria brincar com aquilo, agora ele quer. Ele fica chateado com esse outro estar brincando com isso. Essa é a ideia desse versículo. Deus está falando, ok, vocês judeus não querem, eu vou passar para outros e eu vou provocar vocês a ira e ciúmes por causa disso, que você vai querer me querer, porque esses gentios vão me valorizar muito mais do que vocês. Essa é a ideia desse versículo que ele estava falando, em versículo 19. E Moisés, no fim do tempo, estava prevendo dessas pessoas uma nação sem compreensão. Eles não sabiam nada, não tiveram o privilégio dessa informação que eu revelei para vocês. Eles realmente vão abraçar e provocar você a ira. Aí, em versículo 20, Isaías, com muita ousadia de Isaías na declaração falou, esse atreve, mas se atreve, quer dizer, fala com ousadia, foi achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quer dizer, essas pessoas não me buscavam, não tiveram aquela busca intensa. E ele falou, eu me manifestei, fiz conhecida, eu mostrei, foi visto para aquelas pessoas que não pediram. Mas acerca de Israel, diz, então esse também está em Isaías, porquanto Israel disse, todo o dia estendi as minhas mãos um povo rebelde. Essa palavra rebelde significa que eles são um povo não convencidos, pessoas teimosos que não querem saber, e contradizente no sentido que eles falam contra as outras pessoas, eles argumentam e querem contradizer, são desobedientes, sem submissão. Mas a ideia de estender a mão é de um convite para a salvação. Ele falou todo dia, constantemente, eu estou estendendo oferta para salvação para as pessoas rebeldes e contradizentes. Então, esse que eu fiz essa parte meio rápido, porque eu quero que você entenda. Capítulo 10 é o contexto de Israel. Ele está falando que Israel tem toda a oportunidade, todo o conhecimento para crer. E é tão fácil para eles, porque é simplesmente confessar aquilo que já sabem no coração, que Jesus é o Senhor e Deus está oferecendo essa salvação. Mas o que aconteceu? Eles, na sua ignorância, buscaram e ainda estão buscando uma salvação que vem por meio das obras, em vez de salvação por meio de Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. Então, esse é o ponto desse capítulo. Eu desejo que na minha vida que eu seja aquela pessoa que está sempre aberta para a voz de Deus. Quando eu leio esse trecho, esse contradizente, eu penso em Atos capítulo 13, quando Paulo entrou na sinagoga e ele pregou a mensagem. Inicialmente os judeus falam, queremos ouvir muito mais sobre isso. Mas o próximo sábado, toda a cidade chegou e eles ficaram... De fato, esse trecho fala que ele estava meio ciumento sobre essa situação. Eu vou ler esse trecho aqui porque é muito interessante na luz do que nós ouvimos até agora. Em Atos capítulo 13, eles foram lá na direção de Galácia e eles pregaram essa mensagem e eles falaram que semana que vem nós queremos ouvir a mesma mensagem. Em Atos 13:43 fala, despedido da sinagoga, muitos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e esses falando lhes o persuadiam a perseverar na graça de Deus. Então, algumas pessoas ouviram a mensagem, nota, esses eram prosélitos, pessoas que se converteram a Jesus, eles eram piedosos, adoradores, e essas pessoas responderam a mensagem, que esses eram todos judeus. E no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. 45, mas os judeus, vendo a multidão, tomaram-se de inveja e
blasfemando, contradizeram o que Paulo falava. Então, nota, a salvação foi estendida para esses judeus. Alguns creram. Daí pediram para voltar ao próximo sábado, mas quando eles voltaram e muita mais gente chegou para ouvir a mensagem, a maioria era só curioso, esses judeus começaram a contradizer. Esse aqui é exatamente que aquela palavra que ele usou lá, é um povo contradizente. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Nota, por quê? Porque eles já estavam preparados. A palavra estava no seu coração e a palavra estava na sua boca já. Então ele fala: mas posto que a rejeitais e a vós mesmos se julgais indignos da vida eterna, eis que volvemos para os gentios. Quer dizer que ele está falando, nós queríamos oferecer a vocês, porque vocês estavam as pessoas mais preparadas. A palavra estava na boca de vocês. Simplesmente era para vocês confessar e crer. Vocês estão muito mais preparados para isso. E ele falou: porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te construí a luz para os gentios, a fim de que seja para salvação até os confins da terra. Vocês estavam preparados para isso. Deus tem um propósito de vocês ser aquelas pessoas com pés formosas para levar o evangelho para esse lugar. Mas já que você rejeita o propósito que Deus tem para a sua vida e se rejeita, nota, ele não falou, já que vocês não querem aceitar Jesus, ele não deixou as pessoas na posição de aceitar ou rejeitar Jesus. Eles se rejeitaram. Em versículo 48, os gentios ouvindo isso regozijavam-se e glorificavam, a palavra do Senhor, porque fé vem por meio da palavra. Os pregadores foram enviados. Paulo e Barnabé responderam a mensagem. Eles levaram a palavra. Eles pregaram a palavra, eles foram enviados, pregaram a palavra e a palavra produziu fé. E essas pessoas passaram a ser adoradores de Deus, porque fala que eles foram destinados à vida eterna. Então eu gosto desse trecho porque, por um lado, a resposta humana, eles creram. Mas por que eles creram? Por causa do destino de Deus, é que ele era soberano sobre aquele processo. E versículo 49 mostra que eles eram adoradores, porque fala e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus, versículo 50, os judeus instigaram as mulheres piedosas, alta posição, os principais da cidade, e levantaram perseguições contra Paulo e Barnabé, expulsando do seu território. Então, Paulo, apesar de sofrer isso, nota, isso foi antes dele escrever o livro de Romanos, ele ainda desejava muito a salvação. Ele sempre foi para a sinagoga ou lugares onde os judeus iam se congregar, porque ele queria e desejava ardentemente a salvação do seu povo. E ele sabia que Deus já tinha colocado a palavra na boca dessas pessoas, mas eles recusaram. E Paulo sabia, ele não surpreendeu com isso, porque ele sabia que até Moisés ele estava prevendo o fato que esses judeus iam rejeitar essa mensagem.